O Corinthians recebe o Grêmio, querendo se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o tricolor gaúcho quer sair do Z4. Com as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse duelo, vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia para analisar mais um jogo do Campeonato Brasileiro, o primeiro turno chegando ao final e a gente destaca agora o embalado Corinthians, que com Ramon Dias tem 100% de aproveitamento, não é só 2 jogos, mas 2 vitórias contra o Grêmio, que venceu no último final de semana e quer aí manter uma sequência de vitórias para sair da zona de rebaixamento, o Grêmio que está no Z4. Quem vai me ajudar na análise desse duelo é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar esse duelo de gigantes do futebol brasileiro. Alvinegro paulista contra o tricolor gaúcho, duelo muito interessante. 2 times que começaram mal o Brasileirão, mas que vêm de vitórias. Contexto muito específico, que iremos nos detalhar melhor por aqui, trazer informações e estatísticas para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, Corinthians e Grêmio, o único jogo desta quinta-feira, tá? Lá na Neoquímica Arena, às 8 horas da noite, pela 19ª rodada, ou a última rodada do primeiro turno. Nem todos os jogos vão ser realizados, tá? Dessa última rodada nesse meio de semana, porque temos brasileiros na Copa Sul-Americana, o Inter jogou, Atlético Paranaense, Cuiabá, Bragantino, então alguns jogos desta rodada foram adiados. Vamos ver como chegam as 2 equipes, o time paulista e o time gaúcho. O Corinthians que vem de 2 vitórias consecutivas, né? Venceu o Criciúma em casa na estreia do Ramon Dias e depois foi até Salvador contra um dos melhores mandantes do campeonato e venceu o Bahia por 1-0, um jogo ali com uma estratégia muito bem feita, né? Amarrou ali o Bahia não conseguiu criar muito e com um golzinho do Ángel Romero o Corinthians venceu. Já a equipe do Grêmio voltou a vencer, venceu o Vitória 2-0 lá em Caxias do Sul, mas ainda não foi o suficiente para sair da zona de rebaixamento. Ataques bem frágeis, né, Matheus? Tanto o Grêmio como o Corinthians, aí, menos de 1 gol marcado de média, e as defesas já ao inverso superam 1 gol sofrido por jogo. São 2 times que começaram muito mal o Campeonato Brasileiro, né? Apesar de virem de 2 boas vitórias, né? Do lado do Corinthians a gente destaca justamente essa chegada do Ramon Dias, que já teve um grande impacto, né? 2 jogos, 2 vitórias, 2 boas vitórias, saiu atrás no placar contra o Criciúma e acabou virando dentro de casa e conseguiu vencer o Bahia fora de casa, né? Um time que está ali no topo da tabela, podemos dizer até que o Bahia é um dos melhores times do Brasil hoje, né? Em termos de futebol jogado, então um grande resultado aí do Corinthians, tá? Que conta inclusive com o retorno do Coronado e também do Ranieri, tá? Então tem reforços aí para essa partida, 2 jogadores que não estiveram à disposição na última partida. Mas ainda tem um leve pé atrás com o Corinthians, né? É um time que tem uma média de gols muito baixa, os 2 times, na verdade, né? Média de gols muito baixa, como o Fábio já mencionou. Do lado do Grêmio, inclusive, a situação é ainda pior, porque o time tem o pior ataque do campeonato, ao lado do seu rival internacional, né? São 2 times que só marcaram 12 gols, porém o Inter tem jogos a menos. Então, quando a gente fala de média de gols... O Grêmio também, né? O Grêmio tem 2 jogos a menos. Mas o Inter tem ainda menos, né? Por causa da questão da tragédia, né? Do Rio Grande do Sul. E da Copa Sul-Americana, que os 2 jogos das últimas semanas foram adiados. Em termos de média, o Grêmio é quem tem a pior média do Campeonato Brasileiro em termos de gols marcados, né? E é um time que, atuando fora de casa, é o pior visitante do Campeonato Brasileiro. Se a gente puxa apenas retrospectos atuando longe de seus domínios, o Grêmio é quem tem a pior campanha. É um time que só fez 1 ponto em 7 jogos disputados. Só marcou 3 gols fora de casa o Grêmio, né? Então é um ataque muito deficitário. Agora a gente tem que pesar na balança um fato, né? O time por um bom tempo aí ficou sem um atacante Soteldo, que inclusive retornou agora nessa última partida contra o Vitória, já chegou marcando gol. O jogador que estava na Copa América, é um dos destaques ofensivos da equipe gremista, tá de volta, então pode ser um peso aí para esse confronto, né, Fábio? Vamos dar uma olhadinha nos padrões das equipes, vamos tentar entender melhor como chegam os 2 times para esse confronto? Bom, o Corinthians tem uma defesa vazada e geralmente o Corinthians sofre o primeiro gol do jogo, tá? Isso aconteceu em 8 dos últimos 10 jogos, inclusive no último jogo em casa, né? Contra o Criciúma, foi uma virada, o Corinthians saiu atrás, mas conseguiu reverter o placar. Como o Matheus já adiantou, né, o Grêmio fora de casa ainda não venceu nesta Série A nenhuma vitória como visitante. E a questão não é nem que não tem nenhuma vitória, né? Tem Eu acho que o que choca mais também é o fato de serem 6 derrotas dos 7 jogos. Isso. O outro foi um empatezinho. E falando em empate, isso aconteceu em 7 dos últimos 9 duelos entre Corinthians e Grêmio. Se a gente pegar esses empates, a grande parte deles foi por 0-0. Exatamente. Né? Tem desses 7, eu acho que 4 ou 5 foram 0-0. Então, jogos bem equilibrados e com poucos gols. Será
vai ser a tônica? Matheus vai dizer daqui a pouco, quando a gente for no nosso momento Bet Nacional, que é agora. Vamos ver? Verdade. Só para fazer um leve suspense aí de 6 segundos. Acho que foi menos, foi 3. Pois é, eu acho que é a tônica para esse confronto, tá? São dois ataques aí com poderio ofensivo realmente bem baixo nesse Campeonato Brasileiro. A grande questão é que o momento, assim, um momento pontual, de fato, eu não vou trazer nenhum recorte muito grande, né? O momento atual a gente pode tratar até de forma diferente, né? Os dois times vêm de vitória, enfim, né? Eu acho que foi a primeira rodada que tanto o Grêmio quanto o Corinthians venceram nesse Campeonato Brasileiro, inclusive, tá? A grande questão aqui eu estou confiante mais no lado do Corinthians, realmente. A chegada do treinador Ramon Dias trouxe um grande impacto, né? É um time que conta com o retorno, como eu citei, de dois bons jogadores que são o Coronado e o Ranielli, que são titulares dessa equipe. Mas a cotação, ao meu ver, eu consideraria baixa, tá? É uma cotação boa, 1,93, mas eu esperava que fosse um confronto um pouquinho mais nivelado. E eu, particularmente, gostaria de buscar o empate anula a aposta do Corinthians. Mas, produção, vamos até já adiantar essa questão. Abaixa um pouquinho, por favor. Vamos dar uma olhadinha na odd aí do empate anula a aposta a favor do Corinthians, que a gente já vai ver logo que está muito baixo, 1,4. Então, eu acho muito arriscado, né, uma odd desse tamanho, para a gente depender da vitória do Corinthians, né? É bem verdade que se for empate está protegido, mas eu acredito que tende até mais para um empate esse jogo. É uma tônica que a gente observou, inclusive, em confronto direto, né? Em 7 dos últimos 9 jogos entre Corinthians e Grêmio, a partida terminou empatada. Então eu acabaria fugindo realmente dessa questão do resultado final e focaria em gols, under gols no caso, né, velho? Vamos ver aí se aquele menos 2,5, né? Que pelas estatísticas é o mais provável nesse 1,64. jogo. 1,64. Já tem uma os dois times têm médias aí de aproximadamente 2 gols por jogo, né? Mais ou menos por aí, né? Como a gente disse, são dois ataques aí bem falhos e as defesas, levando em consideração a situação dos times, eu diria que até não são tão ruins assim, tá? Tem times com médias de gols sofridos piores do que os dois e que estão até à frente, né? O Atlético Mineiro, por exemplo, o Vasco, que, salvo engano, é a pior média de gols sofridos, tá ali no G10 também, ou 11º, salvo engano. Enfim, são dois times que não perdem, que não sofrem tantos gols assim, apesar da situação ruim, né? E o Grêmio, que muito provavelmente vai ter a estreia do zagueiro Gemerson, tá? Também aí nesse confronto. Então, eu acho que uma tônica para esse confronto é esse under goals, velho. Meu palpite seria ali no máximo 1-1. No máximo 1-1. Talvez uma vitória do Corinthians por 1-0, mas também não imagino uma vitória muito absurda aí de um dos dois lados, um 3-0 eventualmente, não acredito que vai acontecer. Então, acho que a tônica seria essa e acaba sendo a melhor pedida, velho. A vitória do Corinthians até acho uma boa, mas de maior risco. Vamos então botar 50 aí nesse menos 2,5 aí para 50 para 82? Corinthians, exatamente. Que isso, muito bom, perfeito. É isso. Acho que é uma boa pedida, velho. Acho que é uma boa mais pedida. Algum mercado? Quando a gente vai under gols, limita muito, né? Se a gente acha que o jogo tem poucos gols... Eu colocaria uma história na vitória do Corinthians, tá? Que eu acho que dá pro Corinthians ganhar esse jogo. Eu acho que vai ficar... Meu palpite ali seria... Se for pro Corinthians não ganhar, seria 1-1. Talvez até um gol do Corinthians no ao vivo, eu acho que acaba sendo uma boa também, tá? O Corinthians melhorou bastante aí ofensivamente. Mas como a gente tá no under gols, acaba sendo um pouquinho... Gols, né? O Grêmio sofre muito... Os dois times sofrem não tantos gols, mas sofrem pelo menos um gol com uma certa frequência, né? Então, quer dar uma olhada? Porque o Grêmio fora de casa é muito fraco, velho. É um time que só fez 3 gols em 7 jogos fora de casa, né? Então, assim, eu acho que se for pro Grêmio marcar gol, é no máximo 1. E, enfim, o Corinthians também eu não confio tanto aí que vai marcar mais do que 2 gols, né? Então, se for pro Corinthians marcar 2 gols, a gente fica na expectativa de ser no máximo 2-0 pro Corinthians, né? O gol do Corinthians só paga 1,25, então existe uma alta tendência desse gol do Corinthians. Eu acho que pode ser uma expectativa pro ao vivo, tá? Se o Corinthians não fizer um gol muito cedo ali, por volta dos 30, 40 minutos, pode ser que essa oddzinha do gol do Corinthians esteja boa e eu acho que acaba sendo uma boa pedida para esse confronto. Se o primeiro tempo terminar 0-0, você pode até... Sim, você já vai estar meio que protegido tempo, ali no menos 2,5. Porque no segundo tempo, pelo menos um gol deve sair, né? Acredito que provável. Acredito que sim. Então é isso, vamos repassar a dica do Tipster, fique de olho para o confronto entre paulistas e gaúchos pela Série A. A nossa dica do Tipster para o duelo entre Corinthians e Grêmio é o menos de 2,5 gols. Duas equipes que não começaram o Campeonato Brasileiro muito bem. É bem verdade que vem de 2 vitórias aí, né? Os dois vêm de vitórias, o Corinthians vem de 2 vitórias, o Grêmio vem de 1. Mas são dois times aí que têm das piores médias de ataque desse Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem a pior média de gols marcados do Campeonato Brasileiro, né? Um time que só fez 12 gols até aqui, já com o primeiro turno se encerrando. E ainda mais atuando como visitante, aí sim é que o retrospecto do Grêmio é muito ruim. Um time que só fez 1 ponto em 7 jogos, perdeu 6 em
empatou uma e só conseguiu marcar 3 gols nesses 7 jogos. Então a gente acredita que será uma partida truncada, com poucos gols, né? No máximo 2 gols nessa partida. O Fique de Olho é uma alternativa para o ao vivo, uma opção que pré-jogo paga muito pouco, mas que se eventualmente ali no intervalo ainda não tivesse saído nenhum gol do Corinthians, a gente acredita que seja uma boa pedida. Coringão que deu uma melhorada com a chegada do Ramon Dias, então a gente espera que pelo menos um golzinho do Corinthians terá nessa partida. E você, apostador, qual a melhor pedida? Comenta aqui embaixo o que é que você acha. Boa, muito bem. Então, análise finalizada aí de Corinthians e Grêmio, né? O único jogo da Série A nesta quinta-feira, então as atenções, né, dos apostadores é para esse jogo aí pela Série A. Desconsiderando os jogos adiados, é o jogo que fecha, né? É Isso, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Fecha, né? A gente pode ainda definir tem assim. vários jogos ainda que vão ser remanejados, mas nos jogos que vão acontecer essa semana, Corinthians e Grêmio é o último aí por esse primeiro turno. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra lá em tvbet.com. De graça pra galera, é só dar uns cliques aí, velho. Você que conteúdo tá no de primeira aqui, de graça, para te ajudar aí nas suas apostas esportivas e dar aquela moral entrando em tvbet.com. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. Valeu, galera, tamo junto. Tamo junto.